Olá, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para os nossos amigos da Connect TV, que estão aqui conosco para fazer mais um X da Questão. Estamos aqui hoje no dia 24 de setembro de 2026, para falar um pouco mal das pessoas. É claro, é isso que a gente faz com maior facilidade neste programa. O Silvio, por exemplo, que está lá na extrema-direita, como diria o meu amigo Eudes, né? Ele fala mal de quem? Da esquerda e da direita. O Renatão não, o Renatão só fala mal da esquerda. Da direita ele não fala. E eu fico toreando aqui para diminuir um pouco essa pega-pega. Mas, de qualquer forma, vamos nós para mais um X da Questão. Gostaria de lembrar que todos vocês já viram aí, um pouquinho antes, na abertura, o Eudes. Então, para quem não lembra mais quem é o Eudes, ele está lá na nossa abertura. É só voltar e dar uma olhada, porque hoje ele não está aqui novamente. Também não está aqui o PH, que está com merecidas férias aí durante umas 2 semaninhas aí. Provavelmente semana que vem já esteja de volta. Mas vamos nós. Meu amigo Silvio Brauná, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Como estão as coisas por aí nos Estados Unidos, meu amigo? As coisas aqui, professor Renato, Jefferson e toda a nossa audiência da Connect TV e pela rede social, onde não há fronteiras, menos no Brasil. É claro, está tudo bem, professor. A vida continua seguindo, afinal de contas, as contas não param, o tio Sam cobra o que é dele, mas com direito, obviamente, retornando para toda a população. E aqui na minha Milford, essa sexta-feira está ensolarada, mas o verão parece que já está se despedindo, afinal de contas, hoje, agora, nesse momento, aqui nessa parte da manhã, estamos com a temperatura na casa dos 22 graus, e hoje amanheceu ali na casa dos 13 graus, quer dizer, o verão já está indo embora, o outono já está chegando, e como diria Elis Regina, aí no Brasil, setembro é quando as águas de março despede-se do verão. Aqui não tem água de março, não. É a própria ventania e as chuvas de setembro, meu amigo, que dá a despedida ao nosso verão. Vamos lá, porque a gente tem muita coisa para discutir nesse Brasilzão aí do meu Deus. Sim, é verdade. Vou te contar, nós estamos com inveja do Silvio Brauná hoje, né, Renatão? Porque aqui, por exemplo, estamos com 14 graus. Como é que está aí no seu Parque dos Príncipes aí, Renatão? Olá, meu caro professor Pilão. Tava com saudade, Pilão. Ô, rapaz, você tem cadeira cativa aqui no X da Questão. Quando você falta uma semana, a gente já fica com saudade. Olá, meu caro Silvio aí dos Estados Unidos, Jefferson de Barueri, e nós estamos aqui, né, apostos para fazermos mais um X da Questão com vocês, e estamos falando mais uma vez aqui de São Paulo, né, divisa com Osasco, cidade do Silvio, e Osasco eu considero como uma cidade que representa o extrato do Brasil, é a melhor representatividade do que é a sociedade brasileira, que aqui tem gente de todos os lados, viu, na cidade de Osasco, vizinho. Eu, do Parque dos Príncipes, eu também sou vizinho, não moro no Parque dos Príncipes, não, hein? Eu sou vizinho apenas. Mas Osasco, como eu estava falando, tem gente de todos os lados, todos os cantos do Brasil, todos os cantos do mundo. Eu acho que até extraterrestres já tem aqui também em Osasco. Estamos aqui e vamos em frente para falar mais um pouco dessa política meio maluca do Brasil, ok? Osasco, viu, professor, é a capital mundial do Hatag, o cachorro quente. É verdade. Os americanos ficam loucos, né? Se chegarem em Osasco, eles ficam loucos, né? Porque eles também gostam muito. Mesmo. Né? Não, mas o cachorro quente de Osasco é espetacular. Até americano fica assombrado. Fica, mas Osasco... O Silvio sabe disso que eu vou falar. Eu acho que na época dele já era assim também, ou até mais, mas tem uma característica aqui em Osasco, o cara dificilmente pode se perder por causa da falta de alguma placa e tudo indicativa, mas aqui se o cara for pegar ônibus, todos os ônibus, onde ele estiver, passa na Vila Iara, tá entendendo? Todos os ônibus da Vila Iara, então ele não se perde, porque Vila Iara é um entroncamento, aí a divisa com São Paulo, entendeu? Não é, Silvio? É verdade. Professor, Osasco é a única cidade que quem mora na periferia, mora nos bairros mais afastados, fala, eu vou para Osasco.
É verdade, né? Vamos para Vila Iara, né? Vamos para Vila Iara. Mas o Vila Iara, que o nosso amigo Renato comentou, fica logo na divisa, né? Acho que não dá nem 1 quilômetro da divisa, acho que está menos que isso. E tem um terminal de ônibus, é por isso que ele está falando, porque aí dali sai ônibus para todo quanto é lado. Então pegou um ônibus em Osasco, cai lá. Não tem jeito de errar. E isso fica... Daqui a pouco vai ter ônibus lá para... Daqui a pouco vai ter ônibus dos Estados Unidos, lá para Massachusetts também. É verdade. Sabia que na Vila Iara é vizinha do Parque Continental, que é São Paulo, né, na realidade, e o Shopping Continental, ele é o segundo shopping da América Latina, né? O primeiro foi Iguatemi, né, ali em Pinheiros. O Shopping Continental, ele foi inaugurado em 1974, Renatão, e eu fui na inauguração desse shopping. Olha, eu entreguei minha idade, meu Deus do céu. Mas não tem problema, a gente tem coisas aí para discutir que não sei se são tão importantes quanto a gente falar da nossa cidade de Osasco, né? Mas de qualquer forma tem algumas coisas para a gente falar. Por exemplo, nós temos uma questão que surgiu ontem, né? Que foi um vídeo do Flávio Bolsonaro pedindo novamente desculpas a Michelle, chamando ela para a campanha, chamando ela para poder fazer parte da jornada, e a Michelle respondendo. Então nós tivemos um vídeo para lá, um vídeo para cá, e parece que as coisas estão apaziguadas, né? Parece que temos paz no fronte. Você enxerga dessa forma, Renatão? Enxergo sim. Paz na direita, porque realmente houve aquela desavença lá do primeiro vídeo que a Michelle soltou e que a esquerda aproveitou já festejando como se fosse o fim da família Bolsonaro, o fim da direita, o fim da candidatura do Flávio Bolsonaro. E ontem teve que engolir, né? Porque foi bizarro. A gente vê jornalistas, né, até de cabelos grisalhos, sabe, pessoas mais experientes gaguejando na imprensa comprometida com o esquema para falar do vídeo, porque eles não esperavam. E eu sempre repito aqui a frase que o professor Pilão também sempre diz aqui, que é do famoso Magalhães Pinto, político mineiro, que política, né, Pilão, é como nuvem. Então você olha agora, ela está ali. Pode ser uma nuvem até de céu de brigadeiro, nuvem bonita, mas você olha de novo, ela já mudou. Então eu vi muitas pessoas da direita, inclusive, massacrando a Michelle por causa daquele primeiro vídeo. Massacrando. Teve gente que já não chamava de Michelle Bolsonaro mais. Usava como é que é? O sobrenome natural da família dela, que nem sei o que é. Eu já aprendi muita coisa na política brasileira que não é para amadores. Não é. Não. E aí, se ela não tivesse publicado aquele vídeo lá atrás, não teria tido esse resultado agora. Porque eu lembro aqui que o estopim, além de críticas que eu recebia no grupo até da direita ou familiar, o estopim foi o Ciro Gomes. Esse sim, esse divide família, briga com família, mata a mãe, mata pai, mata o irmão para continuar no poder. Eu conheço o Ciro. Eu entrevistei aqui em Osasco, quando eu estava bem na ativa na imprensa, não tinha me aposentado ainda da ativa mesmo, né, de jornal, de assessoria de imprensa e tudo. E a gente sabe do Ciro. É um cara capaz, inteligente, mas quando ele liga a metralhadora dele giratória, é para todos os lados. Então, um cara que fala mal do Lula hoje de manhã, à tarde pode estar sentado com Lula, nunca vai ser tão... É um cara que eu lembro muitas vezes, e vocês também devem lembrar, quando o Lula o lançou para governo de São Paulo. Ventilou o nome, foi massacrado pela marca Suplicy. Teve gente da esquerda que falou com esse sotaque nordestino, ele não ganha jamais aqui no Brasil, em São Paulo. Gente da esquerda que condena esse negócio, acha que a direita é contra a Nordeste, esse negócio todo. Não, mas eles, gente da esquerda do PT, com esse sotaque nordestino do Ciro, acho que nasceu até no Rio, se eu não me engano, nasceu no Rio, mas foi criado. Ou não, eu acho que nasceu mesmo no... Não, ele nasceu no Sul, ele nasceu no Sudeste, a família migrou. Igual a família Collor, tudo migraram lá porque era poder político, distribuição. Correto. História. Mas ele
pegou todo esse sotaque nordestino, né, então, e houve naquela época, o nome dele nem chegou, sabe, para ir para a convenção nem nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o estupim foi, porque a Michelle não engoliu o caso de falar que falou até da filha dela, Bolsonaro, ovo da serpente, que é uma das coisas que a gente sabe, e a divisão ali, gente, desavença, eu até comentei isso ontem numa notinha que eu fiz, desavença familiar, entre enteado e madrasta. Aí eu pergunto aqui, com toda sinceridade, em qual família que não tem desavença? Em qual família, né? Na minha não tem, não. Na minha não tem desavença, não, viu? Não tem, não. Qual família aí? Que é não isso? Tem? Poxa, parabéns para você, porque na minha tem, viu? Olha, e como tem. Inclusive de político, de direita, de esquerda, lulista, tudo. Mas na imprensa a gente pega muita experiência, a gente leva isso. Então, você me perguntou se eu encaro como um ato de paz, tranquilamente. E olha, eu ainda lanço aqui uma especulação. Houve aquele negócio aí, a imprensa especulou, criticou também, que o Flávio vai para a convenção amanhã no Pacaembu, em São Paulo, até sem vice, né? Desprezado pelo Centrão. Gente, mas o Centrão desprezar, eu acho que é uma glória, né? Eu receberia isso como um trunfo, tá entendendo? E eu não me surpreenderia amanhã se na convenção a Michelle não for indicada como vice do Flávio. Uma chapa puro sangue, mas é uma chapa puro sangue completamente diferente do puro sangue do Caiado com o Kassab, né? Porque o Caiado ainda vinha falando alguma coisinha, sem meter muito pau no Flávio. Então o Kassab, um câncer da sociedade, da política brasileira, murista de primeiro mundo, né? Então, agora, se a Michelle for amanhã indicada a vice, estou especulando isso aqui, não ouvi de ninguém ainda, mas estou especulando a possibilidade real, porque Tereza Cristina, senadora, declinou do convite. A imprensa fala, rejeitou, negou, está contra o Flávio. Não é nada disso, a mulher é senadora agora, tem expectativa de querer ser presidente do Senado, mas eu pergunto, entre a própria senadora Tereza Cristina, do agronegócio, e a Michelle, quem tem mais capital político hoje de representatividade na direita? Qualquer um outro nome aí, então não é questão de rejeição, é um puro sangue que vai dar muito pano para manga, e eu acredito muitos votos, que a Michelle hoje, queira ou não, ela é uma liderança inconteste na direita, no PL, entre as mulheres, entre o povo evangélico, de quase todas as denominações, porque não é questão de passado de uma pessoa. Eu sou cristão evangélico, passado representar muita coisa, então eu não acredito na mudança das pessoas. Se eu não acreditasse na mudança das pessoas, eu talvez nem teria acesso à Bíblia evangélico no nosso mundo ocidental, porque o antigo Saulo foi transformado em apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos evangelhos, era um homem mau. Ele consentia, ele esteve presente na morte de muitos cristãos. E foi o principal pregador evangelista para o mundo ocidental. Então eu quero dizer o seguinte, esses vídeos de ontem falam muito mais do que os vídeos da desavença. É uma nuvem que veio e eu estou louco para ver até a reação hoje da imprensa comprometida, porque eles ficaram esbabacados com isso, entendeu, meu caro Pilão? Tá certo, Renatão. Ô Silvio Braunar, você acha que o Renatão é muito fabianinho, não? Porque, deixa eu te fazer alguma pergunta aí. Você acha mesmo que uma briga da madrasta com o enteado vale 12 trilhões de reais, que é o recurso que o Brasil vai administrar em 2026, provavelmente um pouquinho maior em 2027 para frente? Ou ainda, será que vale a gente pensar na reeleição ou não reeleição em 2030, né? O que é que tem aí por trás dessa conversa toda, né? Na verdade, a gente tem uma reconciliação, é verdade, né? É notória, mas meio forçada, né? Eu acho que os valores e as questões foram menos importantes. Valores, não estou falando de dinheiro, estou falando de valor, né? Menos importante nesse caso do que as
os desdobramentos que dariam essa briga. O que você acha, Silvio? Você lembra daquele David Copperfield, né? Aquele ilusionista que aparecia no Fantástico, sim. Né? Na época que sim. O Fantástico era uma coisa de cultura, de engrandecimento. Era fantástico, né? E tal. Ele fazia aqueles ilusionismo, ele fez helicóptero desaparecer, lembra assim, ao vivo e tudo mais, grandes eventos. E não tinha inteligência artificial, né? E não tinha inteligência artificial. Não tinha inteligência artificial, professor. O que eu quero dizer é o seguinte, esse momento dessa briga, dessa Pandora toda que está aí entre o Flávio e a Michele, na realidade, colocando, é que quem comanda mesmo, né, o sistemão, né, ele não quer nem o bêbado lá de Garanhuns, né, o pinguço de Garanhuns, e não quer também o Flávio. Ele não quer um Bolsonaro, eles não querem um Bolsonaro. Então eles ficam fazendo essa versão da terceira via, né, aparecer sempre como uma opção, ou seja, eles colocam intriga, né, no seio da família Bolsonaro, colocando aí a Michele, que é a madrasta. Né? Madrasta também é um termo, né, um nome, né, que em português é muito pesado, né? Em inglês é stepmother, ou seja, mãe substituta, né? E no Brasil é madrasta, né? Madrasta é uma coisa... né? É uma palavra horrível, né? E não é o caso dela, não. Ela deve ser uma boa pessoa, não a conheço, só vejo pela TV, né? Tô parecendo o Zeca Pagodinho, né? Eu nunca comi caviar, só ouvi falar, você entendeu? É a mesma coisa ela, sabe? Eu só a vejo, eu ouço falar, ela fala e tal. Ela tem realmente um poder, ela adquiriu um poder, mas isso tudo advém do Jair Bolsonaro, né? Então aí é uma coisa que é muito importante. É a briga pelo legado. Eles não querem um Bolsonaro, eles podem até querer uma Michele, você entendeu? Porque ela não é uma puro sangue, como diz o Renato, essa expressão é bonita, né? Puro sangue, né? Então é mais ou menos o que o David Copperfield do sistema estão fazendo, você entendendo? Jogando uma fumaça, jogando areia nessa engrenagem para que ele realmente não deslanche. Mas eles não querem o bebum de Garanhuns também. Porque, afinal de contas, como você mencionou, professor, 12 trilhões é o nosso problema de todas as gerações, do meu bisneto, trisneto, sei lá até quando, você entendeu? É muito dinheiro, né, para se administrar, e a dívida já está aí batendo no 100%, né? Ou seja, o déficit público, a gente vai produzir para pagar. Tá que nem pobre lá do Jardim Padroeira, lá do Jardim Veloso, você entendeu? Ele está vendendo o café da manhã para ver se consegue um extrazinho para ter o almoço, você entendeu? É basicamente isso. Silvio. Então, oi? Pois não, Renato. É só um adendo, Silvio. Dá só um segundinho, dá só um segundinho. Está falando? Dá só um segundinho, Renato. Deixa eu só colocar um outro ingrediente. Aí eu queria que vocês dois falassem, mas coisa de 1 minuto, não vai ficar 2 horas aí fazendo um discurso para a jornada. É uma coisa rápida. Nós tivemos a semana retrasada que eu estive aqui, uma pesquisa que falou que o Flávio estaria morto. Ontem saiu a da GERP. Então só queria colocar esse ingrediente. Dá empate entre os dois, e na da GERP tem 46% para o Flávio Bolsonaro contra 45% para o Lula. Então reverteu, né? E hoje sai a da Datafolha, mas da Datafolha não sai ainda essa questão que nós estamos conversando do realinhamento dos dois, né? Nessa de hoje não sai isso ainda, sai só na próxima. E aí eu queria só colocar esse ingrediente de que como é que o povo está vendo, né? A pesquisa é como o povo está vendo, não é que a gente acha que vai dar certo, mas é como o povo está vendo. E eu queria perguntar o seguinte, como é que faz? Essa questão da Michele, claro que é importante, mas o Flávio já não tinha que ter vindo e prestado conta desse negócio do filme? Não eram 30 dias? Ele não pediu 30 dias para prestar conta? Como é que é? Não vai prestar conta? Tem que prestar conta, cara. E aí está abrindo um inquérito contra ele por causa do filme. Por quê? Porque ele não prestou conta. E aí apareceu agora que ele recebeu mais 500 mil reais aí do Vorcaro, né? Ou seja, começa a aparecer coisa. E isso não vai parar até a eleição. Rapidamente aí, isso muda o quadro para vocês dois? Vai, Renatão, você ia falar, eu pedi para você esperar só esses dados. Vai, Renatão. Eu só acrescentaria uma adenda ao que o Silvio disse sobre o sistema não quer o Flávio.
e talvez não queira o Lula, mas pelo que a gente tem de experiência é o seguinte, o Lula está tremendo com essa eleição e todo o entorno dele, porque é o seguinte, ele precisa permanecer para pôr uma tampa em cima dos estragos que ele fez ao Brasil. E ficando mais 4 anos, ele tenta consertar esses estragos. Que vai ser pior também, mesmo se o Flávio for eleito, vai ser terrível. Não será em 4 anos que qualquer outro que for eleito vai conseguir consertar esse país devastado. Mas sobre pesquisa, o Pilão, pesquisa é isso, né? Pesquisa é o momento, entendeu? Então, a eleição e a vida é um filme, pesquisa é um momento ali, então, por isso que não pode levar muito a sério. Eu acho interessante, sempre achei a expressão da opinião do Brizola sobre pesquisa. Ele falava o seguinte, eu gosto da pesquisa que me coloca na frente. Então, essa pesquisa é boa para mim. E cada candidato analisa a pesquisa, cada pessoa interessadas nas pesquisas que pagam. Então, é isso. Você ventilou também aí sobre o problema do inquérito, que vai ser aberto, né, sobre o problema do filme lá, do Vorcar, o financiamento do filme. Olha, eu só falo o seguinte, hein? Sorte que o Brasil tem um ministro sério lá agora, né? André Mendonça. Esse cara tá dando exemplo de que é o seguinte, e ele tá certíssimo. Autorizou, abra. Porque é o seguinte, quem não deve não teme. E quem deve, paga. Tem que pagar. Se o Flávio está escondendo alguma coisa, que seja investigado e que pague. E por autorização de quem? Do André Mendonça. Você está entendendo? Eu pergunto, se alguém pedisse para abrir inquérito contra Lulinha, contra Frei Chico, contra Lula, contra não sei mais quem da esquerda, que está enrolado até o pescoço, ou Vorcaro, o ministro Xandão, o ministro Dias Toffoli, Dino, Flávio Dino, autorizaria? Claro que não. Esse é o grande problema, viu, professor? Não, rapidinho. Esse é o grande problema. Pois não. Além dos 12 trilhões, nós temos mais 4 ministros na alçada, né? Então, tá aí. Não, só dentro desse assunto, professor, essa é a diferença, você entendeu, do pessoal que é do espectro progressista, comunista, marxista, churibista, né, para o conservador, ou que é chamado de direita. Na realidade, é direita porque é de direito mesmo. Essa é a diferença. A gente tem moral, a gente realmente não gosta de ver coisas erradas sendo, né, jogadas para debaixo do tapete, então tem que investigar sim. Essa é a grande diferença. Porque se é do lado esquerdo, como é o caso, como é o que acontece agora no Brasil a respeito de Banco Master, do INSS, do filho do desgovernante aí, do Bebum de Garanhuns, essas coisas, da família mesmo, do enriquecimento ilícito de toda a família, dos filhos, que não aparecem, mas são todos milionários, né? Todo mundo fala desse aí do Lulinha, que era limpador de não sei o que lá no zoológico, né? E tudo mais, no zoológico. Só fala dele, mas tem os outros também, que estão tudo bem na vida, viu? Que o pessoal não mostra. Então, esse é o grande lance. É a filtragem que o próprio sistema, eu digo aí a imprensa, o consórcio da imprensa, que é muito bem pago, né? Eles são pagos, eles não fazem organicamente. Não é porque eles são jornalistas, que nem o Renatão aí, que é um defensor de Sarapuí, né, do interiorzão aí de São Paulo. Esse é o grande problema, é de moral, questão moral. Então esse pessoal não tem ética, eles não têm moral, eles não têm vergonha na cara, sabe, de encobertar os seus parceiros, você entendeu? Os seus elementos, né, que acompanham. Então a gente tem aí esse grande problema, que é o da direita. A gente é honesto conosco mesmo, com a nossa consciência, e a gente não admite esse tipo de coisa. Se tem alguma coisa para se mostrar, o que eu acredito que não tenha, porque se tivesse, eles já tinham mostrado. Vocês entendem o que eu estou falando? Se tivesse, já tinha aparecido. Porque não há filtro para eles em acusação por parte do espectro de direita e conservador. Eles simplesmente jogam, que é o que eles estão fazendo agora. É uma coisinha desse tamanhozinho, fazendo uma fumaça gigantesca para acobertar o grande problema, que é o próprio Banco Master, onde está envolvido gente de esquerda, gente de direita e gente desonesta nesse paizão, que é o Brasilzão de meu Deus, professor.
É verdade. Deixa eu só fazer uma última observação sobre isso. Na verdade, nós temos o Caiado que está correndo por fora, que o Silvio chamou de terceira via, e que a gente fala que não dá certo no Brasil, mas o vice dele é o Kassab. E as pesquisas já começam a apontar um crescimento grande do Caiado. Então, não é difícil que a gente tenha uma reviravolta, até por causa do sistema, como disse o próprio Silvio, né? Caiado é local, professor, não vai, né? O sistemão está forçando a barra. Me desculpa, essa aí é uma visão que eu tenho já de longa data. O Caiado está no mundo político desde a época da UDR, né? Já ouvi muitas histórias ruinzinhas da família dele lá no Goiásão, quando Goiás era Goiásão, não tinha Tocantins. Né? Com certeza. O pessoal da UDR que fazia com sitiantes, né, com o pessoal mais simplesinho lá e tudo mais. Tem uma longa história, por mais que o Brasil não tenha memória, tá? Mas ele é bem local, ele não é aceito e não é quisto no Sul, não adianta. E ele depende muito do Sudeste. Do Sudeste, eu digo, de Minas Gerais mesmo, e ele não tem esse. Existe uma rixa ali, mais ou menos conceituada entre mineiros e goianos. Eles têm uma disputa, sim, não é que eles não se gostam, eles competem. Então, se eu puder não deixar o corredor de Goiás chegar, entendeu? Eu vou fazer o possível para isso. Então, para mim, é mais uma plantação que, obviamente, vai dar um estrago no próprio espectro de direita conservador. Isso atrapalha o Flávio, sim. Mas lá no segundo turno não vai ter Caiado. Aí eles vão ter que optar. Ou eles querem o Bebum ou com o Bolsonaro. É isso aí. Vamos adiante. Professor, rapidinho, professor, antes de eu passar para outro tema, você falou do Caiado, pesquisa mostrando que está subindo, eu não vi a pesquisa ainda, subindo assim para ter uma diferença monstruosa entre as intenções de voto do Flávio e do Caiado, Renan e outras coisas mais. Porque o Caiado, além dessa história que o Silvio colocou de muito tempo, ele foi novinho ainda, cabelo bem pretinho, disputando com o Lula lá em 89, né? O Caiado tem um discurso, mas piorou o discurso dele com a entrada do Kassab. E outra coisa, o PSD já não é mais aquele PSD nem da última eleição. Entrou o Kassab porque não tinha vice. Entrou o Caiado também como candidato, nós temos que lembrar, porque o Caiado não era candidato do Kassab, e não candidato do PSD. Ele entrou contra muitos caciques do PSD, principalmente do Nordeste. Então o Kassab não é nem esse candidato do PSD. Logicamente vai crescer um pouquinho, eu acho que o Centrão talvez gostaria, mas não é aquele candidato querido, ele é local, como o Silvio falou, não tem, porque o candidato primeiro do PSD era o Ratinho Júnior, ficou fora logo, depois não tinha nem vice, teve que entrar o próprio Kassab. É uma candidatura fadada aí a total insucesso, ao meu ver, posso estar enganado. Temos mais uns 3 meses para frente, vamos ver o que é que acontece, né? Vamos mudar de assunto, eu estava acompanhando, na verdade, um evento que está tendo aqui em São Paulo, na XP, sobre investimentos, e o Durigan, ele falou, o ministro da Fazenda, eu até anotei, porque vai muito ao encontro do que falou o Renato, né, de que vai ser muito difícil o ano que vem, que vai ter muita coisa, e o próprio Silvio falou que nós estamos perto de 100% de dívida, né, e ele falou o seguinte, até anotei, vou ler para vocês, passadas as eleições teremos 3 desafios: diminuir os gastos obrigatórios, aumentar o investimento e aumentar a eficiência do Estado. Quer dizer, agora, depois de 20 anos administrando, eles resolveram, né, pelo discurso do ministro da Fazenda, resolveram aqui que tem que mudar tudo. Ele diz assim que o Estado é eficiente, tem um papel na sociedade e não adianta negar, queremos um Estado útil. E, em compensação, só fechando, antes de ontem, saiu o índice do IMD. O índice IMD é um índice da Suíça que mede a capacidade do país de gerar riqueza, esse tipo de coisa. O Brasil em 2010, ele tinha 58 países, e o Brasil estava em 30º lugar, mais ou menos. Hoje tem 70, ele está em 65, posição 65, de gerar riqueza para o país, de gerar capacidade de ambiente de negócio, de gerar bons negócios e fazer com que o país progrida. Quer dizer, agora acho que eles resolveram que vai dar certo.
Mas vamos nós para um outro tema aqui. E o nosso segundo tema vem lá dos Estados Unidos, então o Silvio pode começar dando a opinião dele, né? Os Estados Unidos impõem tarifa de 12,5% ao Brasil por suspeita de trabalho forçado. O nosso governo vai recorrer, viu, Silvio? Vai para a OMC para recorrer disso. Agora vai para a Organização Mundial do Comércio, onde os Estados Unidos não é participante. Ele simplesmente, né? A OMC não faz absolutamente nada. Você pode reclamar lá, inclusive reclamar com o Papa antigo, né? O Papa Francisco. O Papa Leão é um pouco diferente. O que está muito, o que na imprensa e a mídia brasileira não explica é que esses 12,5% ou 75%? 12,75%, né? Não, 5%. 5%, 12,5%. Sobre os trabalhos forçados, ela é relativa ao Brasil, análogo à escravidão, que né, é muito forte. No Brasil se usa esse termo, análogo à escravidão e tudo mais. Não é o forçado, na realidade, é aquele onde não tem o lance do direito. E, por incrível que pareça, a única coisinha que pega, que está realmente relacionada ao Brasil aí, é sobre a parte da extração madeireira, né? Que é o que está vinculado a essa parte do trabalho forçado, né? E, por incrível que pareça, é uma junção das coisas, de países em que o Brasil faz compra que tenha trabalho análogo à escravidão ou forçado, e essa parte da onde o Brasil tem esse trabalho forçado por parte da população brasileira, que é uma pontazinha. Então é a somatória, porque no geral seria até 10%. Por isso que o Brasil está sendo penalizado em 12,5%, professor. É importante explicar, porque não é só o que é relacionado ao Brasil com trabalhos forçados ou análogo à escravidão, o que não existe mais, né? Escravidão é uma coisa de possessão da pessoa. Na realidade, é sobre o pessoal que vai trabalhar, eles ficam presos lá até pagarem a sua dívida, né? Porque eles são levados lá com promessa de comida, né, estabilidade e tudo mais, e eles só saem de lá, e o salário, obviamente, é incumbido para poder deduzir essa dívida que eles têm, e essa dívida nunca é deduzida, né? Ela sempre vai aumentando, o cara vai ficando devendo, e ele fica preso lá, ele não pode sair, ele não tem a liberdade de sair. Então, a relação é essa, tem que se explicar mais. No Brasil, eles não se explicam, eles simplesmente acusam, e a outra parte é sobre o Brasil fazer aquisição e importar produtos que são análogos a serviços também forçados ou análogos à escravidão. Então, é a somatória das duas coisas, viu, professor? E aí, obviamente, que os Estados Unidos, o Brasil, na persona do pessoal mais indicado, mais tarimbado, deveria ter discutido isso antes, mas parece que o nosso desgoverno ele quer realmente o confronto, porque ele pensa somente no umbigo. Eu, quando era criança, falava imbigo, viu, professor? Eu sempre falei imbigo. Aí, depois que eu cresci, que eu descobri que era umbigo. Ele só pensa no umbigo dele. É muito egoísta, né? É um governo ou um desgovernante muito egoísta, ele só pensa na parte política. O que o Marco Rubio, secretário de Estado aqui dos Estados Unidos, falou foi justamente sobre isso. Ele pensou na personalização dele, ele só pensou em si, ele pensou só, né, nos caroços, vamos dizer assim, como diria minha avó Quitéria, dele. Ele não pensou sobre a população brasileira ou o próprio país, né? Ele pensou só numa paginada política para adquirir aí com isso o que ele acha que vai conseguir, e pelo que eu estou observando e todo mundo observando, não vai conseguir aquele efeito que teve no primeiro tarifaço. Afinal de contas, a responsabilização, o accountability, o próprio secretário de Estado apontou para ele, colocou o dedo e falou assim: a culpa é sua. Você foi criança, você foi moleque e você não veio aqui negociar. Você ficou olhando de longe e só atiçando. Porque quando ele falou sobre os xingamentos personalistas, ele não falou xingamento, eu que estou utilizando,
mas o próprio desgovernante, o nosso Bebum de Garanhuns, ele, em muitos momentos, mais de 60 vezes, né, ele fez acusações personalistas tanto ao presidente dos Estados Unidos quanto ao próprio secretário Marco Rubio, chamando daquele Marco Rubio, sabe? Aquela coisa de desmerecer, de diminuir. Então, professor, eu acho que aí não tem o que se discutir. Quem vai tomar na tarraqueta somos nós, povo brasileiro. A gente vai pagar esse negocinho aí e não vai ser barato. Não vai ser barato não, tanto que, viu, Renato, nós temos hoje a segunda maior tarifa do mundo para o negócio com os Estados Unidos. Só o Canadá bate na gente. O resto está todo mundo atrás de nós. Nós com 37,5%, né? 12,5% agora, mais 25% que foram impostos em função da inoperância do governo brasileiro em discutir. Realmente o que dá para entender é que a inoperância foi puramente por questões político-eleitoreiras, né? Não quis discutir, que é para ter a tarefa para poder dizer da soberania, né? A tal da soberania. É só uma outra observação. Soberania! Exatamente. Só uma outra observação aí com relação ao que o Silvio falou. Na verdade, para o Brasil, os 12,5% representa muito pouco, tá? É muito pouco, porque nós tínhamos até hoje, nós tínhamos 10%. Que é aquele global que o Trump pôs para todos os países do mundo. Ele pôs 10%, só que era temporário, que terminou hoje. E aí ontem entrou 12,5%. Então, na verdade, subiu só 2,5% o imposto, né? Então, em termos de volume de dinheiro e dificuldades nas transações, esse de 12,5% não representa praticamente nada. Os 25%, sim. Os 25% tinham que ter sido negociados. Mas e aí, ô Renatão, como é que você vê isso? Olha, eu fico com o Marco Rubio, né? Para desespero aí dos meus adversários. E com o Marco Rubio. Ele disse, e essas tarifas, esse tarifaço, ele tem um ingrediente muito forte que é político. Como o Silvio acabou de falar. Em 3 anos aí de governo, 3 anos e pouco, menções negativas, assim, daquele papo de botequim mesmo que o Lula está acostumado, chamar o Trump, e agora mais recentemente, o Marco Rubio, quando eu fui lá, aquele nem estava presente, e ele falou, o Marco Rubio deixou bem claro, gente, o Marco Rubio, descendente de cubano, né, é o cara que mais tem influência e mais interesse na América Latina, é o principal aí candidato à sucessão do Trump. E o Lula, gente, parece que não tem a inteligência necessária para saber o lugar dele. Porque ele é presidente pela 3ª vez, no maior país da América do Sul. É importante, tem a sua importância? Tem, como presidente. Mas espera aí, bater de frente, porque é a mesma coisa, né? De você ser fraquinho, raquítico, tentar enfrentar um lutador, né, profissional, jogando pedra nele, xingando. Uma hora esse cara vai te dar um telefone, como o Maguila fez uma vez a um crítico dele lá no centro de São Paulo, o cara não deve estar enxergando, ouvindo até hoje, né? Tá entendendo? Então o cara bater na cabeça do raquítico lá, vai acabar. Então tem que saber o tamanho seu, e aí tem inteligência, porque 200 anos de diplomacia entre Brasil e Estados Unidos, o mundo está jogando por terra, jogou por terra. Acabou. Não tem mais a diplomacia. As tarifas têm um grande ingrediente político, mas eu sempre vi também que sempre quando o PT acusa os outros, pode investigar que tem petista no meio. Ele acusa daquilo que eles fazem, principalmente. E agora, nesse caso aí dos 12,5%, em cima do problema de trabalho forçado, análogo à escravidão, é o seguinte: o próprio Brasil, que vai recorrer a uma organização que já não tem peso nenhum. Todas as organizações mundiais que funcionavam muito com dinheiro dos Estados Unidos, que é a maior potência, sem dinheiro dos Estados Unidos, o mundo parou, o mundo esquerdista parou. Né? Isso está claro para todo mundo. E para eles também que sentiram no bolso. Vão pedir investigação agora da OMC. É a OMC mesmo? Organização Mundial do Comércio. Gente, eles vão bater nos próprios levantamentos que o Brasil tem feito, porque recentemente teve uma acusação grave contra trabalho forçado
na fábrica de automóvel lá da Bahia, da China. E sabe o que aconteceu? A imprensa não falou nada e o pessoal do IBGE, o pessoal que denunciou, o cara foi demitido. Mas é porque a China teve outros casos de maltratos aí de chineses também numa fábrica deles em Pouso Alegre, em Minas Gerais. E aí, tem, gente, tem, porque o Brasil é imenso. Então tem problema de trabalho forçado, de trabalho escravo, sim, nesse negócio de carvão, tem crianças aí trabalhando de forma absurda. E eu pergunto, os Estados Unidos, não é aqui uma questão de ser amante, né? Amar mais os Estados Unidos que o Brasil, nada disso. Os Estados Unidos estão na frente do Brasil em termos de investigação. Mesmo nesse caso, eles não estão levantando só por levantar, porque o Lula é do Nordeste, o Lula não sabe falar direito. Não é só por isso. Tem um ingrediente político do Lula que acabou com a diplomacia, né? A química aí dele foi para o espaço, né? E se a OMC for investigar mesmo, vai encontrar trabalho forçado no Brasil, vai dar razão aos Estados Unidos. Só isso, vocês vão ver. É lógico que eles não podem, o Lula principalmente não vai dar a mão à palmatória e vai dizer, olha, Estados Unidos, vocês estão certos, nós temos trabalho escravo aqui. Eles têm que se defender, porém, o Brasil vai sair mais uma vez derrotado nesse caso, como o senhor falou, quem paga as tarifas altas, por culpa do Lula, por culpa de uma disputa política e mais ainda ideológica, ele se alinha a todos os ditadores, a governos ditatoriais, governos autoritários, e vai se distanciando das maiores democracias do mundo. Infelizmente, quem vai pagar é o povo brasileiro, com desemprego, inflação, que já está um absurdo aqui no Brasil, entendeu, ô Pilão? É isso. Pois é, Renatão. Olha, deixa eu só comentar aqui duas informações que eu recebi aqui através do WhatsApp que chegaram aqui enquanto o Renato estava falando. Uma delas é exatamente sobre a questão dos Estados Unidos e Brasil. O PH, quem mandou, tá? Disse que 20 congressistas norte-americanos pediram ao governo Trump que interceda na questão das mídias sociais aqui do Brasil, porque disse que começou a fazer a tal da misoginia lá, né? Aquela lei da misoginia, e eles pediram que intercedesse, porque é o fim do mundo esse tipo de censura. E uma outra coisa aqui que eu estou recebendo aqui do Sérgio Molessani, está falando assim, escuta, estão plagiando o programa de vocês. Eu estava assistindo ainda há pouco aqui a Band News e tem o programa X da Questão aí que começou nessa segunda-feira. É plágio puro, assim não dá, viu? A concorrência está desleal. Mas, enfim, vamos mudar de assunto, nós temos mais dois outros temas, e um deles é que o PP e a União Brasil resolveram ficar neutros nessa questão da disputa presidencial. Nesse caso, e eu passo para o Silvio, nesse caso eu acho que faz diferença, porque você tem, dentre outras coisas, a questão das coligações dando tempo de TV, né, Silvio? Como é que você vê isso? Não, exatamente. Aliás, eu sou... Brasil é uma jabuticaba. Só no Brasil tem jabuticaba, né? É só no Brasil. Não é à toa, né? Só no Brasil a gente tem esse tipo de coisa, né? Que são as coligações de interesse, obviamente, né? Que é o grande atraso por parte da regência democrática brasileira. Eu não acredito em democracia. Quando você tem 50+1 na ordenança sobre os 49,9, você entendeu? Eu acho que isso não é democracia, isso aí é tirania mesmo. E o sistema eleitoral brasileiro faz esse tipo de coisa, que são as coligações. Só para colocar um pouquinho mais de pimenta dentro desse assunto, professor, a última eleição nós tivemos o total de 500... Quantos deputados federais a gente tem? 540, né? 583, não é isso? 583. 513? Isso. Maldito 13, o maldito 13 está aí também, né? Eita, nós, né? Nós tivemos a renovação de novos, foram só de 28 dos 513, Renato. 28 deputados federais novos entraram. Quer dizer, o sistema, ele faz aquele, o que é o lance do partidário, né? Que é a congruência partidária. Então, um que tem 1 milhão de votos, um
sei lá, um Zé Ruela da vida aí, famoso, um influencer, né, que carrega milhões de votos, ele coloca 2, 3 junto com ele lá, sem nenhum voto. Então, a nossa Assembleia, a nossa Casa do Povo, né, que é o Congresso, né, que é a Casa do Povo, né, ele, na realidade, ele não tem representatividade popular nenhuma, ele só tem os engajados, os cupinchas e os colocados lá, sem nenhum voto. Não é à toa que não há a menor responsabilidade por parte deles com os interesses nacionais ou os interesses da população brasileira. Não é à toa, esse sistema precisa mudar. Aqui nos Estados Unidos ele é o distrital puro. Né? Eu elejo desde do xerife ao juiz da cidade, você entendeu? Aliás, nós temos eleições agora, que é a midterms aqui nos Estados Unidos, para a renovação da casa, e começa por aqui, começa pela minha vizinhança. O meu vizinho, ele é o TIF da cidade. Eu vou ter votação para saber se eu quero que ele continue ou não. Eu posso fazer o recall dele agora. Aliás, em qualquer momento, aqui nos Estados Unidos, eu posso fazer o recall e retirar o governador, o meu deputado, aquele que eu elegi. Então, só precisa-se de 15% para tirar a pessoa e colocar uma outra na colocação. Então, no Brasil, nunca a gente vai ter, obviamente, um sistema de eleição natural para colocar as pessoas que realmente querem alguma coisa em termos de nação, em termos de cidade ou em termos de estado para a própria população, porque a gente tem esse primeiro fundão partidário. Você paga para o cara ter a oportunidade de manter você no cativeiro para você continuar pagando. Você paga para votar nele. Isso é um absurdo dos absurdos. É inadmissível. E todo mundo se finge de Fabianinho, se finge de morto, se finge de coveiro. Você entendeu? Porque todo mundo vê. Eu estou falando aí em todos os espectros, tá? Porque há interesses aí, não tem esse lance do lado esquerdo, do lado direito. O pessoal só se locupreta. Para quem não sabe o que é locupretar, é aproveitar. Você entendeu? Aproveita-se da situação, se finge de morto, não mexe, porque o que é interessante para os egoístas que estão na elite brasileira política e também a nossa elite financeira, é o que eles vão manter. Por isso que tem essa briga de eu não quero esse, eu não quero aquele, porém eu quero um terceiro. Então eu digo, professor, que na sua pergunta, que realmente isso faz muita diferença. Essas coligações, elas são fortalecimentos do sistema para ficar sempre vigente, não ter a oportunidade. É só um pouquinho diferente do que o cara lá da Nicarágua fez. Você entendeu? É Nicarágua, né? É da Nicarágua, né? Então, é um pouquinho diferente. Na Nicarágua não vai ter mais eleição. Ele falou, aqui já é totalmente totalitário o negócio. No Brasil, há um disfarcezinho, você entendeu? Tipo, a gente vai ter eleição, mas a gente não vai sair nunca do poder, meu filho. Então segura ou chupa essa manga. É isso aí, tá certo. Mas você sabe que é mais honesto por parte da Nicarágua, né? Totalmente mais honesto. Não, totalmente, professor, tem toda a razão. A gente tem que reconhecer que é mais honesto, né? É uma pena, mas é mais honesto. Renato, o que o Silvio falou realmente é uma coisa importante, né? Dos nossos 513 deputados, somente 28 teriam sido eleitos efetivamente se fosse pelo voto próprio, né? O restante vai tudo pelo voto do grupo, ou seja, o partido político tem direito a X cadeiras, né? Então é dividido por partido político em função dos votos que recebeu, ou das coligações em função do voto que recebeu. E nós temos só 28 lá na nossa Câmara Federal. E agora nós temos uma outra questão também, viu, Renatão? A gente não pode esquecer que aqui por São Paulo, onde nós estamos, que eu acho que eu não consigo entender, mas enfim, nós temos Tebet e Marina Silva para o Senado na ponta da disputa. Tebet e Marina Silva na ponta para o Senado em São Paulo. Como que pode uma coisa dessas, né? Se elas forem tentar se reeleger, porque ambas têm mandato ainda, nos estados delas, elas não
não ganham para nada, né? Para nada, absolutamente nada. Não tem força de voto que não recebe 1.000 votos cada uma. Mas aqui em São Paulo periga elas se elegerem. E sabe o que vai acontecer se elas se elegerem? E se o Lula for presidente, meu amigo Renato? As duas vão para onde? Para os ministérios. E quem assume as 2 cadeiras de São Paulo, você sabe o nome dos 2 que vão assumir as 2 cadeiras de São Paulo ou não? Porque ninguém sabe, né? Não. Ou seja, você que está nos assistindo vai votar em 2 tralhas, porque são 2 tralhas, as 2 são péssimas, né? Vai votar em 2 tralhas, vai eleger 2 tralhas e vai ter coisa extremamente pior por trás. Por quê? Porque se o Lula vence, elas vão para o Ministério e quem assume as cadeiras de São Paulo no Senado Federal são 2 pessoas que nem o nome nós sabemos. Então, meus amigos, tomem cuidado nessas eleições, vejam em quem vocês votam. Renatão. Ô, Pilão, é o seguinte, eu vou começar aí por suas últimas colocações. Como eu não acredito, e a pesquisa, elas não ditam, né, não vaticinam ali que quem vai ser eleito, né, principalmente para o Senado, os cargos executivos, eu não acredito, primeiramente, eu não acredito na eleição da Marina e da Tebet. Inclusive, se vocês procurarem agora, tem um vídeo da própria Tebet, ela falando do cancelamento dela lá no Mato Grosso do Sul, que não se elegeria nem para síndico do prédio dela. Ela verbalizando isso em vídeo, Silvio. Eu ia falar Silvio Luiz, Silvio Braunar. É o seguinte, ela falando que é o seguinte, no prédio dela 20 apartamentos, só 2 pessoas conversavam com ela. Aí o Lula, que manda nesse grupo político dele, de PSB, PSOL, PT, manda. O Haddad não queria ser governador aqui de jeito nenhum, ele sabe que vai perder. Mas o manda-chuva lá, o Lula, não, você vai ter que ser, não tem? Como está fazendo em Minas Gerais, agora vai ser o Patrus Ananias, vai ter um palanquezinho. Gente, absurda a falta de quadro do PT, que há 2, 3 eleições começou a ser varrido do cenário político. Teve no Mato Grosso uma dessas eleições aí que o PT não elegeu, Silvio, nenhum vereador, sabe? Em Osasco, a nossa cidade, que nós estávamos falando aqui também, Osasco só está agora com, acho que um vereador do PT mais desconhecido do que nota de R$3, se eu não me engano, é um cara totalmente desconhecido. Passou o berço do PT, que é o negócio todo, né? E aí é o seguinte, na política, como o Silvio colocou também, a política brasileira, gente, vocês aí do Brasil que não acompanham muito, vocês telespectadores da Europa, que nos ouvem, que nos assistem agora, vocês devem dar graças a Deus. Vocês têm países, por exemplo, onde um ministro de Estado, um ministro do Judiciário, deputado federal anda de metrô, né? Anda de ônibus, transporte público, tá entendendo? Aqui não, o cara elege vereador, ele é chamado de doutor, tem carro oficial. Isso estou falando das câmaras municipais. Você imagina subindo na Assembleia, Congresso, esse negócio todo, e é hereditária, né? Se você tem sangue ou é filho de algum cacique político, pode ter certeza que até a 5ª geração você vai representar. Até por isso, nós vemos na mesa diretora do Congresso e Senado, a maioria de nordestino. Não sou contra nordestino, nortista nem nada, mas é por causa do tipo de representatividade. Olha, no Senado, por exemplo, cada estado, né, independente do seu tamanho, tem a mesma representatividade, 3 senadores. Rondônia tem o mesmo peso político no Senado do que São Paulo. São coisas absurdas que acontecem no país. Na Câmara tem um pouquinho menos, né, representatividade desses estados pequenos, mas é muito grande, por isso que eles sempre estão nas mesas diretoras, metendo o pau no Sudeste e defendendo e aprovando política que outros estados aprovam. Mas também eu gostaria de dar uma palhinha sobre Nicarágua, né, lá do amigo do Lula, o ditador, né, amigo do Lula, que já cancelou eleições, é uma democracia assim incrível, né? Não vai ter mais eleições. E ontem, Silvio e Pilão, ele encerrou também, cancelou todos os registros de todos os advogados da Nicarágua. Esse cara é amigo. Essa eu não tinha ouvido. O Lula. Sim, procura aí. Ele mandou caçar os registros de todos os advogados. Talvez tenha aqueles lá, o advogado deles, né? Porque os ditadores têm os seus advogados também. Para o Lula, a Venezuela era democracia. Tinha voto, votava. Como também na Coreia do Norte tem eleição, né?
o cara é candidato só e tem eleição na Coreia do Norte para eleger o ditador lá. Também na China tem eleição para eleger dentro do Partido Comunista, esse negócio todo. Coisas absurdas, é a famosa democracia relativa do nosso presidente Lula da Silva. Mas, para encerrar, a tua pergunta foi sobre tempo de TV, que o Lula pode ter 1 minuto a mais, 1 minuto e pouco a mais do que o Flávio. Agora, tempo de TV também, para quem não tem nada a mostrar, ele costuma ser também um presente de grego, tá entendendo? Porque quem não se lembra do Enéas? Hoje a gente vê gente elogiando Enéas. Naquela época, Enéas, apesar de uma inteligência acima do normal, médico, inteligente pra caramba, tinha 60 segundos, né? Não falava nem o nome dele quase, mas deixava a mensagem. Então, talvez, quem tem menos tempo, quem for inteligente, para usar o seu tempo, para fazer críticas concretas, para mostrar o que realmente o país está no momento, e o outro que tenha mais tempo, ele se perde em tempo. Então, o tempo para mim aí também, diferente de 1 minuto para o outro também, não faz muita diferença. O negócio é falar na hora. Por que eu tenho um tempo a menos? É por causa do Ciro Nogueira? Pô, que vá com Deus, né? Ciro Nogueira agora, enrolado até o pescoço com o Banco Master, fez avião caçado a mando do André Mendonça. Pô, então tem apoios que é melhor não ter. Tá entendendo? Então o tempo de TV aí pode ser uma faca de 2 legumes, como diria minha bisavó, para o senhor Lula, o desgoverno do que o Silvio gosta de falar, entendeu? Não, só voltando rapidinho, professor, só rapidinho. Não, bem rápido, agora, que o nosso tempo já estourou. Sim, rapidinho. Não, tô falando sobre o tempo, por isso que eles querem, obviamente, censurar a internet. É basicamente isso, porque a televisão ela não surte mais o efeito. O brasileiro ele não está mais esperando o Jornal Nacional. E ninguém senta mais para assistir televisão. É on demand. Ou seja, você está com o celular na mão e, obviamente, você vai ver as coisas que você vai ser jogada para você. Um monte de porcaria, mas também um monte de coisa boa. Então é só isso, só, professor. Não faz diferença. Tá? Eu não penso assim, não. Eu acho que a diferença de tempo de televisão é grande e se tem uma coisa que a gente não pode ver com menor... Não entendi. Subestimar, né? Sim, tem uma coisa que não pode ver com olhos menores ou subestimar, é a capacidade do pessoal de comunicação do Lula em fazer propagandas. As propagandas dele são maravilhosas. E você ficar massacrando o povo com propagandas maravilhosas de um Brasil lindo, dependendo de quem assiste, isso faz diferença. Mas, enfim, vamos nós para o nosso último tema, e esse último tema é só para dar mesmo um pitaco e aproveitar para nos despedirmos da nossa audiência, porque, infelizmente, nós já estouramos o tempo aqui, estão gritando aqui no meu ouvido. E é a respeito do incêndio que nós tivemos nos trens da CPTM ontem. Eu não sei se o Silvio ficou sabendo, aí nos Estados Unidos, né? Eu vi, mas seguramente, não sei. Seguramente o Renato viu aqui no Brasil. Nós tivemos aí, numa das linhas da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, não foi no metrô, foi na Companhia de Trens, nós tivemos um trem que se incendiou, né? Teve uma explosão e incendiou, ainda não sabem o que aconteceu, teve algum problema. Claro. Renato, faça um comentário rápido sobre isso e aproveita para se despedir da nossa audiência, Renatão, que o nosso tempo já estourou. É lamentável isso, né? A gente lamenta mais ainda pelo povão brasileiro, né? Que necessita do transporte público cada vez pior. E agora foi em trem, né? A gente sempre fala, olha, Brasil que roda sobre pneus, né? É triste. Mas agora foi num vagão, né? De trem, incendiou. As pessoas saindo ali correndo, medo de serem queimadas ali, andando pelos trilhos. Terrivelmente. E ela tinha sido, parece que ela tinha passado para iniciativa privada há 1 semana. E vocês viram o que aconteceu. Mas o governador já disse que vai ser retomado isso aí, a empresa vai ser punida, mas a gente lamenta. O país não pode continuar assim. Com o povo que trabalha, que necessita de transporte público, depender disso. Lamentável, a gente só tem a lamentar, não tem muito o que comentar, meu caro Pilão. Lamentável e que isso não volte a acontecer, né? Porque a pessoa, o mínimo que precisa é de um concurso quando vai trabalhar,
ou quando vai fazer suas compras, que precisa de tomar um trem, e principalmente na volta do trabalho acontecer um negócio desse. Eu agradeço mais uma vez aqui poder participar do X da Questão, com você, Pilão, com o Silvio, com o Jefferson, e até a próxima, se Deus quiser. Aí, será semana que vem, se Deus quiser, Renatão. Deixa eu só fazer um comentário, que é verdade que não tem muito o que falar, na verdade é uma tristeza, né? O que aconteceu é uma tristeza. Mas eu fico espantado com os comentários, né, de que a Trivia, que é a empresa, o próprio Silvio comentou logo no início, quando a gente falou do assunto, que a Trivia, que é a empresa que assumiu, não faz uma semana não, o Renato, assumiu segunda-feira, né? Porque está privatizada é que está ruim. Você está falando dos trens da CPTM. O Silvio, quando morava aqui, andava nesse mesmo trem que ontem pegou fogo. Maravilhoso. E aí você vai dizer que é por causa da privatização, depois de 100 anos do trem rodando? Não é isso. Então, os investimentos que não foram direcionados corretamente. Mas, enfim, eu acho que tem que ter algum tipo de punição, sim. Vamos lá, Silvio. Não. É que eu já tenho informação que, obviamente, que o acidente foi causado, né? Foi uma coisa dolosa. Eu penso desse jeito. Muito conveniente. Eu já tenho essa informação. Eu tenho aqui nos Estados Unidos essa informação de cabos cortados e, obviamente, que a geração do curto-circuito para que incendiasse o trem. Obviamente que isso aí é um movimento expurgado, né? Porque ela foi transformada em privada. Ela passou para as PPs. E o governo também já sabe, todo mundo já sabe. O que eu fico desesperado é nesse comentário que o professor falou. Ela era até ontem, era do Estado. Você entendeu? Passou agora, então é aquele mesmo pessoalzinho que quer as estatais, que é o pessoal de sindicato. É o mesmo. Eu estou fazendo acusação aqui porque é sempre os mesmos. Tem o lance do incendiar os ônibus, é a mesma coisa, o pessoal do sindicato, é sempre o sindicato. Hoje a gente não ouve falar mais em CUTs, mas eles estão aí, eles estão no meio, estão envolvidos criminalmente nesse incidente por parte dessa linha, eu acho que é a linha 7, né, da CPTM, que vai ali para a Zona Leste. É para a Zona Leste, é 11, 12 ou 13, é uma das três. É uma dessas linhas. Exato. Então, foi uma coisa causada, né, foi fomentada, foi iniciada para realmente dar prejuízo e ninguém pensa na população. A população é igual a eleição, ninguém está nem aí para a população. O nego só está interessado no dele. Eu preciso continuar mamando nessa teta. Me tiraram a teta, então agora, se eu não tenho a teta, ninguém mais vai ter a teta. É isso aí. Tá, professor? Fico por aqui, mais uma vez revoltado, e eu acho que essa moralidade da política brasileira vai levar uns 100 anos para poder retomar o caminho da honestidade com a própria nação. Professor, até semana que vem. Obrigado, professor, Renatão, Jefferson e toda a nossa audiência da Connect TV em todos os cantos do mundo, amigo. Olha que beleza, hein? Tamo bem. Até a próxima. Estamos sendo plagiados, não é isso? Foi o que o Sérgio me disse aqui, né? Nos bastidores. O Sérgio Molessani, a nossa audiência, falou assim, estão plagiando vocês. Significa que está indo bem. Mas escuta, deixa eu só fechar isso para dizer que eu não tenho a informação do Silvio de que foi uma ação criminosa, mas para mim tem todo o cheiro disso, viu? Tomara que encontrem o que aconteceu e que sigamos para adiante, porque para trás não tem mais que olhar, tem que seguir adiante. Quem entrar no próximo mandato vai ter muito trabalho. O Silvio está falando de 100 anos, mas eu não sei se é por muito menos do que isso, não. Mas o importante é seguir em frente. Muito obrigado, meus amigos, por estarem conosco até agora. Renatão, um abraço. Silvio, um abraço. Jefferson, lá nos nossos bastidores, um abraço. E a semana que vem estaremos aqui de volta. Tchau, tchau. Abraço, tchau.